Bem, diante do fato de que o horário ainda dá para a gente antecipar o julgamento de processos, principalmente porque vários foram retirados de pauta, talvez até mais complexos, a pedido das partes, né, contribuinte e PGFN, nós vamos aproveitar o tempo para antecipar o julgamento dos processos da reunião do dia 10 de junho. Então, vamos continuar na ordem da pauta. Agora, então, são os processos que estão pautados para o dia 10 de junho, período da manhã. Daí está antecipando a sessão inteira. Sim. Uhum. Quem é o próximo? Raide. 55. O item 55, tá? Ribeiro, manutenção e conservação de vias, final 2008, 69. Um lançamento referente às contribuições sociais correspondentes à parte da empresa incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais, bem como a contribuição de 11% a que a empresa está obrigada a descontar dos mesmos, em relação ao período de janeiro de 2007 a dezembro de 2007, conforme o relatório fiscal, as folhas aqui descritas, consubstanciado no debicado aqui mencionado. Segundo consta do relatório fiscal, o fato gerador foi apurado por arbitramento, tendo como motivação a retirada de valores pelos sócios no exercício de 2007, conforme registro na contabilidade, empréstimos a terceiros, aqui discrimina a conta, os quais foram considerados pela fiscalização como prolabore indireto. Informa ainda o relatório fiscal que não foi apresentado na ação fiscal qualquer documento de comprovação contábil dos lançamentos efetuados na citada conta. Os valores foram contabilizados a título de empréstimos a terceiros. O contribuinte apresentou impugnação, julgada pela DRJ de Florianópolis, que entendeu por bem manter a íntegra do lançamento. Inconformado com essa decisão, a autuada apresentou recurso voluntário às folhas 74 a 90, aduzindo, repisando as alegações de impugnação, motivo pelo qual adota o relatório da decisão de piso, que aqui transcrevo. É pequeno, mas vamos enfrentar no voto, por isso que não vou ler. Por fim, requer conhecimento e provimento do seu recurso, não houve apresentação de contra-razões, é o relatório. Passando para o voto, não há preliminar, então passo direto para o mérito. O recurso é tempestivo dele conheço, versam os autos sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores retirados da empresa pelos sócios a título de empréstimos de mútuo, os quais, no entanto, foram considerados pela fiscalização como prolabore indireto, em decorrência da ausência de documentos de comprovação da operação registrada na contabilidade. Na conta empréstimos a terceiros aqui mencionado. Conforme relato da fiscalização, os documentos de suporte do lançamento contábil não foram entregues durante a ação fiscal, fato este confirmado pela contribuinte, posto que esta relata que os mesmos não haviam sido localizados pelo contador quando da fiscalização procedida na empresa. A recorrente aduz que o auditor fiscal presumiu erroneamente que os valores relativos a empréstimo efetuados para os sócios referiam-se a pagamento de prolabore. Pois bem, de pronto, registra-se que a presunção, no caso, uma espécie de aferição indireta, somente se aplica na ausência de registros na escrituração fiscal contábil da empresa ou registros que não correspondam à realidade fática. Por meio desta técnica, o fisco se vale de material probatório relativo a fato de comprovação inequívoca, que leva à conclusão de que outro efetivamente ocorreu. No presente caso, o registro na contabilidade de valores retirados da empresa pelos sócios como sendo empréstimos, sem lastro em qualquer documentação comprobatória, conduziu a fiscalização à conclusão de que os valores pagos tinham natureza salarial, ou seja, de prolabore, e, como tal, sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias. Os dispositivos legais que autorizam a aferição indireta estão previstos no artigo 33, o qual colaciona aqui. Aí eu volto a dizer, a contribuinte alega que os valores contabilizados têm como origem empréstimos financeiros
pela empresa sócia Rosicléa, na forma de contrato de mútuo efetuados em 2007 e anexo a documentos de folhas 62 e 73, os quais consistem de diversos contratos cujos valores e datas são idênticos aos registros efetuados na conta 1402 empréstimo a terceiros, cujo valor total soma a monta aqui descrita. Da análise efetuada nos contratos anexados, se verifica que estes são documentos particulares entre as partes interessadas. Verifica-se ainda que estes sequer estão assinados pela empresa mutuante, no caso a Ribeiro Manutenção e Conservação de Vias Limitadas. Constam apenas a assinatura da mutuária, Rosicléa, e de 2 testemunhas. Outra situação presente nos autos decorre da constatação de que os contratos de mútuo foram somente apresentados em sede de impugnação, não sendo disponibilizados para exame da fiscalização quando da ação fiscal da empresa. Desta forma, não há como assegurar se estes documentos foram regularmente firmados entre as partes na época da ocorrência dos registros contábeis na contabilidade da empresa. Corrobora também para este entendimento, como bem observado pela decisão de piso, o fato da sócia gerente ter apresentado a declaração retificadora de imposto de renda pessoa física à Receita Federal no ano calendário 2007, após o presente lançamento fiscal, inserindo o valor de 790 mil no campo dívida em ônus reais, informação que não constava em sua declaração de ajuste original. Ademais, os contratos apresentados são apenas indícios pálidos do que poderia ser uma prova consistente da origem dos lançamentos contábeis, carentes de justificação. Axiologicamente, esses contratos só teriam relevância se confirmados por outros indícios de provas, o que não é o caso que se afigura nos autos. Especificamente, quanto à alegação de que não haveria necessidade do contrato de mútuo por escrito entre as partes, conforme entendimento dos tribunais pátrios e que os valores estão devidamente registrados na contabilidade da empresa, entretanto, este argumento não procede. Não sendo bastante, apenas por amor ao debate, vale salientar que os contratos de mútuo apresentados não houve o reconhecimento de firma, quiçá foram levados à transcrição no registro público. A ausência das formalidades mencionadas não se justifica em razão da relação entre as partes, que não se sobrepõe a exigências legais. Além do mais, conforme se constata dos autos, considerando que os contratos não foram apresentados durante a ação fiscal na empresa, estes poderiam ter sido elaborados a qualquer tempo, com o teor que convinha aos interessados, trazendo valores de acordo com seus interesses, o que os torna pouco convincentes. Em outras palavras, quanto maior a informalidade, mais difícil um ônus probatório. No caso concreto, uma vez que o lançamento contábil não está acompanhado dos documentos necessários para comprovar o registro efetuado, estou comprovada a existência de vícios de natureza intrínseca na escrituração contábil da autuada, que passou a lhe fazer prova contrária. Outro fato a se considerar é que a recorrente em momento algum argumenta que não foram disponibilizados os numerários aos sócios. Oportuno ainda se considerar que não há qualquer indício nos autos de que os valores cedidos aos sócios seja decorrente do lucro ou de outra verba legalmente liberada à incidência de contribuições previdenciárias. Em consequência, ficou o fisco autorizado a considerar a exigência de pagamentos de prolabore inadequadamente registrados sob o título de empréstimos. Dessa forma, resta caracterizada a incidência de contribuições sociais previdenciárias nos exatos termos do artigo 28, inciso 3º da Lei 8.212, segundo o qual é responsável da carga da empresa a contribuição previdenciária e incidentes sobre totais remunerações pagas e creditadas a qualquer título a assegurar os contribuintes individuais que lhe prestem serviço. Quanto à multa, eu digo aqui, o contribuinte questiona a multa aplicada a qual considera confiscatória exorbitante. Pois bem, nas razões, aí eu trago aqui a fundamentação padrão, nada demais. Taxa Selic, da mesma forma, aplicou a súmula CAF número 4. Ficou faltando a conclusão aqui no meu voto. Acho que colecionei para os senhores esse. Desculpa. Portanto, por todo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, pelas razões de fato direito.
acima esposadas. Essa é a minha conclusão. Esse daqui é o caso do cesta de multas ou não? Ele contestou a multa de certa forma ou não? Do Só período fala nem que ela é trouxe, confiscatória. ela só fala que é confiscatório exorbitante, então eu nem tratei. Tá. Pinheiro, Acompanho o relator. Acompanho. 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 por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. 56. Estou só anotando aqui rapidinho. E 56. É um CFL 34. Né? Vamos lá. O CFL 34, pelo fato de ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições, conforme relatório da aplicação da multa de folha 7, e demais documentos que instruem o processo, o debicado é o número aqui descrito. Conforme consta do relatório fiscal, a empresa deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais escolhidos, os valores lançados como empréstimo a terceiros na conta 1402, que deveriam ter sido lançados como prolabore. Aqui, mais uma vez foi julgado pela DRJ Florianópolis, que entendeu pela manter a íntegra o lançamento, apresenta o recurso voluntário, adota as razões, o relato da decisão de piso, não houve apresentação de contra-razões, o relatório, passando para o voto. O recurso é tempestivo dele eu conheço. No presente caso, verifique-se que a fiscalização analisar a contabilidade da empresa constatou que esta deixou de registrar, em títulos próprios, fatos geradores de contribuição previdenciária relativos ao recebimento dos valores caracterizados pela fiscalização como prolabore indireta, em decorrência da ausência de comprovação documental dos valores registrados na conta empréstimo a terceiros, conforme dados os valores registrados no livro diário tal, aí eu transcrevo todos aqui os valores dos empréstimos. A defesa aduz que o auditor presumiu erroneamente que os valores relativos a empréstimo efetuados para o sócio referiam-se a pagamento de prolabore. Primeiramente, imperioso mencionar que a contribuinte não questiona o mérito propriamente dito da demanda, colocando sua argumentação nos fatos ensejadores da obrigação principal. Sendo assim, conforme demonstrado no PAF, final 2008-69, que é a obrigação principal julgada anteriormente, agiu corretamente a fiscalização ao considerar os valores de empréstimos na contabilidade como sendo de prolabore, em decorrência da situação fática constatada. Neste diapasão, deixo de tecer maiores considerações acerca da verdade material, validade dos mútuos e presunção da autoridade fiscal. Especificamente quanto à multa por descumprimento da obrigação acessória, a escrituração incorreta dos valores pagos aos segurados que prestaram serviço à empresa no livro diário ensejou a lavratura do presente auto de infração por desobediência do artigo 32, inciso 2 da Lei 8.212, que aqui transcrevo. Da mesma forma, de acordo com o que estabelece os parágrafos 13º a 17º do artigo 225 do RPS, que também transcrevo. Os valores pagos pela contribuinte assegurada a seu serviço, constituindo ou não valor de avaliação integrante e tal. Ao exigir sua apresentação dentro da formalidade prevista, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil nada mais fez do que cumprir a legislação a respeito já citada, tendo procedido à autuação com base na competência que lhe atribui o caput do artigo 33 da Lei 8.212. A multa foi corretamente aplicada com base no artigo 92, 2 da Lei 8.8212 e considerando dispositivos do artigo 283 tal. Quanto à alegação de violação dos princípios constitucionais, eu cito a súmula 2 do CAF, portanto, voto sentido de conhecer do recurso e no mérito negar de provimento. Pinheiro, Acompanho o relator. Acompanho o relator. Acompanho. Acompanho. por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. 57, Andréia.
57, Coop Bank. Esse processo é referente a contribuições sociais incidentes sobre os serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativa de trabalho, Unimed, de Araçatuba, e Uniodonto, exigíveis de acordo com o inciso 4º do artigo 22 da Lei 8.212, de 91, acrescentado pela Lei 9.876, de 99. Nesse caso aqui, o Supremo já decidiu, né, em sessão plenária, proceder ao julgamento do RE 595, 838, da relatoria do ministro Dias Toffoli, com repercussão geral reconhecida, declarando a inconstitucionalidade desse inciso 4º do artigo 22 da Lei 8.212. Então, diante disso e da necessidade de reprodução, a obrigação de reproduzir essa decisão, eu conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento. Pinheiro. Acompanho. Acompanho a relatora. Acompanho. Raide. Por unanimidade, dá provimento ao recurso voluntário. 58, Raide. O item 58. O item 58, Sindicato dos Professores, aqui seguiu a mesma temática do processo anteriormente julgado pela doutora Andréa. Trata-se também de contribuições dos 15% incidentes sobre a nota fiscal, prestação de serviço por cooperativa de trabalho, tá? Okay. Deixa eu só isso, né? É só isso, o levantamento é só esse, tá? Cooperativa de Trabalho Médico, Unimed, Florianópolis. Tá? Ela aqui argue uma nulidade ou afasta a nulidade, tá? De cerceamento de direito de defesa. E no mérito foi o que foi exposto pela doutora Andréa, a decisão do STF, pela inconstitucionalidade. Aplico aqui, portanto, voto no sentido de conhecer do recurso para afastar preliminar e no mérito dar-lhe provimento. Tá? Acompanho o relator. Acompanho. 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 Por unanimidade, votos rejeitar a preliminar e no mérito dar provimento ao recurso voluntário. 59. 59 também é meu, eu vou abri-lo. 2009, 39, 32. 2009, 32. Tá com obra aí, Pinheiro. Sim, estão mexendo na fachada do prédio. Os caras descem por corda aqui, às vezes passam pela janela. Uhum. Vamos lá. É um lançamento referente às contribuições sociais correspondentes aos valores não retidos, ou seja, 11% sobre os serviços que lhe foram prestados pelas empresas prestadoras de serviços, em relação ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 2004, conforme o relatório fiscal foi 18 a 20, consubstanciado no debicado aqui mencionado. Segundo o consta do relatório fiscal, constitui-se de contribuições correspondentes aos valores não retidos pela contribuinte sobre os serviços de engenharia de rede e instalação de pontos de rede lógico-elétricos, ou seja, construção civil, que lhe foram prestados pelas empresas Componente Eletrônica Limitada, no período de 1/4 a 12/4, e Cobra Tecnologia Limitada, na competência novembro de 2004. Informa a autoridade lançadora que, para a apuração do débito, foram examinadas as notas fiscais emitidas pelas empresas contratadas, registradas na contabilidade da contribuinte, bem como os contratos de prestação de serviço. Ressalta que o destaque da retenção passou a ser feito nas notas fiscais de serviço apenas a partir de maio de 2005. Explicita também que a contribuinte passou a reter e recolher os 11% da contratada componente eletrônica a partir de janeiro de 2005. E em relação à empresa Cobra Tecnologia, as retenções foram realizadas e recolhidas no ano de 2004, à exceção do mês de novembro de 2004, qual foi lançado. A contribuinte regulamentada apresentou impugnação
Esta foi julgada improcedente pela DRJ Belo Horizonte, regularmente intimada e conformada com a decisão recorrida, a autuada apresentou recurso voluntário às folhas aqui mencionadas, que após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o lançamento, ela repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual, mais uma vez, adota o relatório da decisão de piso que aqui colaciona. Por fim, requer a contribuinte o conhecimento e provimento do seu recurso. Não houve apresentação de contra-razões, é o relatório. Passando para o voto, o recurso é tempestivo dele, eu conheço. Primeiro tópico a ser enfrentado é da retenção. Versam os autos sobre valores não retidos pela empresa fiscalizada e, por consequente, não recolhidos à Seguridade Social, equivalentes a 11% da remuneração de serviços que lhe foram prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada no ano 2004. A retenção e o recolhimento de 11% sobre o valor de serviços contidos em notas fiscais, faturas ou recibos é exigível da empresa tomadora desse serviço desde a competência de fevereiro de 99, quando entraram em vigor as alterações introduzidas pela Lei 9711, no artigo 31 da Lei 8212. Com as alterações citadas, a retenção dotada de natureza jurídica de substituição tributária consubstancia-se no procedimento por meio do qual a empresa tomadora dos serviços retém 11% e recolhe as importâncias retidas em nome da empresa prestadora contratada até o dia do vencimento, no mês seguinte ao da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo. O valor da retenção destacado na nota fiscal é compensado pela prestadora contratada quando o recolhimento das contribuições previdenciárias calculadas sobre a sua folha de pagamento, sendo-lhe facultado o direito de pedir restituição. No caso dos presentes autos, os serviços prestados pertencem à área de construção civil. Argumenta a contribuinte que, em razão disso e também de terem sido contratados pelo regime de empreitada pelo preço global, entendeu imperar o Instituto da Responsabilidade Solidária e, assim, deixou de reter importâncias horas exigidas. Portanto, no entanto, sem razão a recorrente. Isto porque a legislação tributária é clara ao dispor que, na construção civil, observados os conceitos e a classificação existentes, aplica-se a retenção de 11% em caráter obrigatório à contratação de serviço de obra por empreitada. Nesse sentido, versa o artigo 31 da Lei 8.212, que aqui colaciona. No mesmo sentido, trago o regulamento da Previdência Social, que também colaciona os artigos 219 e os seus parágrafos. Conforme depreende a legislação encimada, no caso de construção civil, a retenção é sempre devida, independentemente se o serviço foi contratado mediante cessão de mão de obra ou empreitada parcial. Com isso, em que pese a previsão legal, a norma manteve a contratação de serviços de engenharia mediante contrato de empreitada total global, em tese, de fora da sobredita sistemática. Para melhor elucidar a questão, ainda vale salientar o conceito adotado pela legislação previdenciária no que tange a contratação por empreitada total, que aqui transcrevo, tá? Que diz aqui, que eu deixo claro, que é exclusivamente com empresa construtora. Aí eu colaciono aqui, trago a ordem de serviço, tá? E digo, vou ler aqui a ordem de serviço, que é mais fácil. No mesmo sentido, dispõe a ordem de serviço DAF e tal, mas invocando pela própria recorrente, se não vejamos. Contrato por empreitada total é aquele celebrado exclusivamente com empresa construtora, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA e que assume a responsabilidade direta pela execução total da obra. Contratos por empreitada parcial é aquela celebrada com empresa prestadora de serviço na área de construção civil para a execução de parte da obra com ou sem fornecimento material. Aí eu digo, sendo assim, não sendo a componente eletrônica e a cobra tecnologia empresas construtoras, não haveria que se cogitar de contratação por empreitada total e, por conseguinte, da aplicação de responsabilidade solidária. Ademais, apenas por amor ao debate, salvo o melhor juízo, não foram apresentados os contratos específicos, apenas um modelo. Da mesma sorte, aquele apresentado não detém características a autorizar concluir pelo regime de empreitada global. Tá? Total. Esse é o caso, nesse primeiro ponto,
eu concluí que essas empresas aqui não são de construção civil, não são construtoras, tá? É registrada no CREA, tampouco foram apresentados os contratos específicos a elas, sendo apresentado um contrato, digamos, padrão, e este não nos leva a concluir pelo regime de empreitada global, tá? A questão do bis in idem, pleiteia recorrente que sejam aproveitados recolhimentos feitos pela prestadora de serviço ou pena de ocorrer a bitributação. Em relação ao tema, uma vez que a contribuinte simplesmente repisa as alegações de defesa inaugural, peço venha para transcrever certa decisão recorrida e adotada como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado e documentos acostados aos autos. E transcrevo toda a decisão da RJ, que diz que não há a questão do bis in idem aqui, pois trata-se de uma substituição tributária, enfim. Em relação à multa, eu digo, apenas a título de observação, saliento que a decisão de piso já se manifestou acerca do advento da medida provisória 449, em vigor desde 4 de 2008, convertida em lei tal, entendendo que deve ser observado o exposto na portaria conjunta PGFN-RFB número 14. Sendo assim, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe provimento. É o resultado. Esse pedaço aqui que você fala que elas não são empresas de construção civil, como é que... Desculpa, eu fiquei meio presa nele. É porque ficou meio... Realmente eu fiquei de complementar aqui, porque isso foi até uma alegação da fiscalização, que eles não estão registrados, né, no CREA. Tá, mas o serviço foi de construção civil? Não foi obra, foi serviço, correto? Foi serviço. Serviço é retenção, ainda que seja por empreitada total, não é? Apenas obra, quando é empreitada total, gera solidariedade. Não, mas foi empreitada, não, mas pode ter retenção também. Pois é, serviço de construção civil, é isso? Os serviços foram aqui, foi serviço de... que na realidade é construção civil, foi serviço de... Instalação de rede. engenharia de rede, instalação de pontos de redes lógicos elétricos. Tá? Mas aqui é seção de mão de obra. Então é no artigo 31 que tá, né? Isso, eu trago no artigo 31. Mas se está classificando isso como construção civil? O próprio fiscal caracteriza. Porque na empreitada total não tem a retenção, né? É a solidariedade, não é isso? Faculdade. A contratante pode reter, se ela quiser. Sim, para afastar a responsabilidade solidária. Isso. Mas é uma faculdade. Mas aqui não é empreitada total, não. É serviço. Porque aqui em que pese a norma legal manteve a contratação de serviço mediante contrato de empreitada. Eu não sei se eu fiquei na dúvida dessa redação aqui, ó. Com isso, em que pese a previsão legal, a norma manteve a contratação de serviço de engenharia mediante contrato de empreitada total, em tese de fora da sistemática. Mas tem mais um detalhe, não trouxeram um contrato para demonstrar que é total, não é? Exatamente. Esse é mais um Esse ponto. argumento já derruba. É porque jogando... A minha dúvida é se esse serviço aí eu posso classificar como obra de construção civil. O fiscal classificou, né? Classificou pelo que falou Raí, doutor. Porque para mim é instalações elétricas. Mas tudo bem, não deixa de ser uma coisa afeta a construção civil, né? Não vai ter uma... Não deixa de ser. Relacionada à construção civil.
Bom, Pinheiro. Vou acompanhar. Acompanhe. Acompanho. Acompanho. Eu também. Então, por unanimidade, negar provimento ao recurso. 60. Em 60. É uma obrigação acessória decorrente do processo que julgamos agora, tá? Deixa eu abrir aqui. É um CFL 93. Para não fez a retenção. Exatamente, não fez a retenção. Aí eu digo, vou passar direto para o voto, né? Fica mais fácil. Eu digo, como só já relatado, trata o caso de algo de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por ter a empresa deixado de efetuar a retenção de 11% incidente sobre a contratação de serviços de construção civil que lhe foram prestados e posterior recolhimento de tais contribuições em nome da empresa cedente. As retenções não efetuadas foram exigidas no debicado tal, PAF tal, julgado nesta mesma oportunidade, o qual foi mantido integralmente, servindo de base para a presente autuação. No que diz respeito ao recurso apresentado, tem-se que a contribuinte repete as mesmas razões expendidas no auto de infração da obrigação principal, não trazendo qualquer fato novo capaz de modificar as considerações deste relator ali tecidas. Por isso, reproduz abaixo os fundamentos por meio dos quais explicito as razões que me levaram a considerar procedente aquele lançamento, concluindo da mesma forma pela procedência desta autuação, visto que a recorrente restava a obrigação de reter 11% dos valores brutos das notas fiscais e ela não fez. Transcrevo aqui o voto do PAF anteriormente julgado. Portanto, concluo que deve ser conhecido recurso voluntário e no mérito negar de provimento. Acompanho, relator. Acompanhe. Acompanho. Acompanho. Bom, os itens 61 e 62 foram retirados de pauta. Então, com isso, a gente encerra os processos que estavam pautados para quinta-feira, 10, período da manhã. Para a gravação, por favor, Patrícia.